Por exemplo, a mulher escarlate é um símbolo associada a Babalon, a mulher da besta. A besta é um dragão vermelho, a cor vermelha, associada ao chakra cardíaco. Chakra cardíaco não, chakra base. Chakra base, chakra onde armazena as memórias do inconsciente. Então tudo que coagula vai parar lá no chakra base. Também é associado ao Exu que, por um ponto de vista psicológico, não religioso, mas psicológico, ele está associado ao self, ao eu, o verdadeiro eu. Então, o verdadeiro eu que seria uma individuação absoluta. Então, seria como uma centelha do logos coletivo. Então, você tem um logos coletivo como que um sol. E você tem um eu como que uma centelha desse sol, como que uma fagulha desse sol. E isso é uma chama. Essa fagulha ela pode se incendiar como uma chama. Da mesma forma como Kundalini, ela se eleva do seu chakra base através da sua coluna, então, como um fogo. Então esse fogo é como uma serpente que sobe e se enrola na sua coluna e ela alcança a sua cabeça. Quando ela alcança a sua cabeça, então você tem os insights. A intuição ela se potencializa de uma forma absurda e os sentidos se potencializam e começam a perceber dimensões além das convencionais. E então essa serpente de fogo também tem associações simbólicas a mitos brasileiros, indígenas, por exemplo, o boitatá. Então todas as visões sobrenaturais que as pessoas têm, independente da cultura, independente do lugar, são, na verdade, insights oníricos do subconsciente. Então elas estão acessando símbolos do subconsciente. O Carl Jung falava muito disso. Esses símbolos do subconsciente, eles não são racionais, mas eles seguem um padrão, eles seguem uma ordem, eu diria. Essa ordem, ela não é lógica, então ela não tem uma definição exata. Então, quando dizem que Exu, não tem Exu no Japão, beleza, não tem Exu no Japão. Só que essa definição fechada de Exu, ou fechada de um espírito japonês, ela é uma definição lógica, que não se limita no subconsciente. Então, os símbolos do subconsciente, eles não têm essa limitação da definição lógica. Ou seja, existem relações analógicas. Essas relações analógicas são relações que não se limitam a uma lógica. Elas podem ser comparações com uma lógica não lógica. Então, por exemplo, nós estamos falando do subconsciente que está recebendo informações do inconsciente. Então, o que vem do inconsciente é desconhecido. Então, é algo estranho. É algo nunca visto pela consciência. A consciência ela pode ter familiaridade com aquilo que está no subconsciente, porque ela revê e revê e revê, apesar de não manter aquilo de forma contínua na luz da consciência. Só que o inconsciente é algo que fica escuro. Então é algo que ela não tem acesso direto. Ela só tem acesso ao inconsciente através do subconsciente, como uma ponte. Então aquilo que vem desconhecido precisa ser percebido de uma maneira. E essa percepção ela é feita como que uma veste, como uma camada, uma roupagem. Então, é aquela natureza inconsciente que surge como, por exemplo,
um impulso instintivo. Ela vai se manifestar através de uma veste, de uma roupa. Essa roupa vai vir com características simbólicas. Então, essas características simbólicas serão um conjunto de símbolos. E esses símbolos terão essas relações analógicas. Não são relações lógicas, concretas, coerentes, mas que possuem significado, porque elas estão associadas a impulsos inconscientes, que são a verdadeira natureza do ser. Porque o ser em si, ele vem antes de se definir. Ele já é antes de se definir, então ele se manifesta. Essa manifestação é o que dimensiona a coisa. Então, uma força infinita, uma força não mensurada, que passa a ser mensurada, passa a ser dimensionada, racionalizada. E isso é que vai gerando, então, as formas até chegar no consciente. E isso tudo tem a ver com um processo de alquimia. Processo de alquimia, porque esse processo de transformação do impulso vital, inconsciente, instintivo, em uma forma consciente, em um pensamento consciente, isso é feito através da queima de matéria sólida. Então, o corpo ele tem matéria sólida, matéria orgânica, carbono que está sendo queimado. Esse carbono está sendo queimado dentro das células, dentro das mitocôndrias. Então, a respiração celular está queimando essa matéria e gerando energia. Essa energia gera luz. Essa luz é responsável pela formação das imagens do pensamento. E não só a luz, como o som também. E é interessante associar isso a boitatá. Boitatá significa cobra de fogo na língua tupi. Uma cobra de fogo, essa cobra de fogo é muito vista em vários lugares do Brasil, que é associada ao fogo fato. O fogo fato é quando os gases da matéria orgânica em decomposição na terra, por exemplo, animais mortos, ela começa a entrar em combustão, gerando então essa incandescência luminosa. Essa incandescência luminosa está associada exatamente de forma análoga a despertar de Kundalini, essa serpente de fogo, que é como uma luz. Essa luz, ela também é associada à alma. Por que alma? Porque é como um pilar que vem do ideal para o real. É um pilar que conecta o superior com o inferior, o ideal sutil da matéria etérea com o real da matéria física. Então, essa luz é como uma ponte. E a luz que eu estou falando é exatamente a luz substância da matéria. Essa substância é como um fio, que pode ser chamado de fio de prata, porque contém todas as cores, né? Contém todas as cores, que é o branco. Essa luz branca também é associada ao mito de Kundalini, quando ela se eleva até o coração. Então ela passa pelos 4 elementos até chegar no coração, ou seja, ela vai se utilizando da terra, passa pela água, pelo fogo, pelo ar, e então ela se torna uma serpente de luz. Quando ela se torna uma serpente de luz, essa serpente de luz ela está alcançando então a dimensão etérea, o estado etéreo da matéria. Então a matéria se sutiliza até o estado etéreo, ou seja, a consciência consegue transcender do estado físico para o estado metafísico. Ela consegue então perceber através dos sentidos os pensamentos. Então aquilo que a gente pensa não pode ser só visualizado, pode ser vivenciado em tempo real.
Então, ao mesmo tempo em que você está aqui, você pode vivenciar o que você está pensando, e você pode vivenciar múltiplas dimensões simultaneamente. Então, você pode viver em múltiplos corpos simultaneamente, em diferentes linhas temporais simultaneamente. Tudo vai depender do seu alinhamento com essa alma central que é o Sushumna, na linguagem sânscrita, e na mesma linguagem do conceito de Kundalini. É o que chamam de fio de prata. É como um nexus. Um nexus é como um cérebro do cosmos. Então ele consegue administrar tudo no cosmos. Então se você se afina no tom do maestro, então você consegue improvisar. Você se torna um demiurgo, né? É daí que surge, inclusive, o conceito de democracia. Porque democracia vai estar linkada nisso tudo de forma análoga, lá no subconsciente. Porque democracia vem de demos, kratia. Cracia vem de governo, demos de daimon. Então o daimon que se refere exatamente a essa individuação lá no chakra Muladhara. Essa individuação que a gente chama de Exu, ou self, ou ego, se trata do indivíduo cujo coletivo forma uma sociedade. Então, um indivíduo cujo coletivo forma uma sociedade é um demiurgo, um agente responsável pela sociedade. Então, ele é um dos governantes, ele encarna um governante. Então, não há uma centralização absoluta no governo, mas existe uma centralização relativa, como um coração que alimenta outros centros. E cada um desses outros centros também são corações. E assim por diante. E assim o governo se espalha, permeia todo o cosmos. E é por isso que também é associado a Pan. Então, Kundalini, quando ela consegue se despertar, consegue se elevar através da espinha, e ela consegue transcender todas as suas identificações, todas as suas formas, manter o seu estado de fusão, que é essa alma, então ela consegue se transformar de forma perpétua e se manter consciente em um plano metafísico, inspirada pelo coração central. Coração central que é um governo, mas é um governo natural, não um governo esquizofrênico. Eu quero dizer, governo esquizofrênico que é um governo limitado à consciência humana. Não, é um governo que abrange todo o cosmos. Então ele transcende inclusive o ser humano. É um governo muito mais inteligente do que o governo humano.